Eu tenho a mais absoluta certeza que falar sobre a morte assusta você. Afinal de contas, o que acontece quando morremos? Para onde vamos? Podem os mortos se comunicar com os vivos? Vamos viajar no tempo e através das antigas civilizações, a fim de descobrir de fato a resposta para esse enigma que sempre fez tremer a humanidade. E que tal encontrarmos essa resposta juntos? Venha comigo. Vamos viajar para a Babilônia. Os babilônicos tinham uma visão complexa e multifacetada sobre a morte e o além. Na antiga Babilônia, a morte não era vista como um fim absoluto, mas sim como uma transição para uma existência em um reino subterrâneo, conhecido como o mundo inferior ou Irkala. Esse conceito estava profundamente enraizado na mitologia e nas práticas funerárias da época. Os babilônicos acreditavam que, após a morte, as almas eram guiadas por deuses e demônios para o mundo inferior, onde eram recebidos por Erechtingala, a deusa da morte e a rainha do mundo inferior. Nesse contexto, os mortos não eram completamente esquecidos, e a continuidade da existência era garantida através de rituais e oferendas feitas pelos vivos. Os babilônicos realizavam cerimônias funerárias e ofereciam comida e bebida aos mortos para assegurar que suas almas estivessem bem cuidadas e que não fossem perturbar os vivos. Vamos agora para o Egito. Os egípcios acreditavam que a vida não terminava com a morte física. Para eles, a vida após a morte era uma extensão da vida terrena e era fundamental para a realização do conceito de Arque, que se refere a uma forma glorificada da existência espiritual. O objetivo final de um indivíduo era transformar-se em um Arque, um ser iluminado e eterno que podia viver na presença dos deuses e desfrutar das bênçãos eternas do além. A morte para os egípcios era vista como uma transição para o além, um processo que envolvia uma jornada complicada e cheia de desafios. Os egípcios acreditavam que após a morte, a alma passava por uma série de provações no submundo. A mais significativa dessas provações era o julgamento de Osíris, no qual a alma era pesada contra a pluma de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se a alma fosse considerada pura e justa, poderia entrar no paraíso eterno. Se não, seria devorada pelo monstro Armite e a alma seria assim destruída. As tumbas egípcias eram elaboradamente decoradas com as inscrições e imagens que representavam cenas da vida e oferendas que garantiam conforto e riqueza para o falecido no além. As sepulturas variam de simples, como em cavernas, e complexos templos funerários. E as pirâmides, isso mesmo, são túmulos. Mas tudo isso dependia do status e riqueza do indivíduo. Já na Grécia, a visão sobre a morte era profundamente influenciada pela mitologia, pela filosofia e pelas práticas religiosas. Aqui estão os principais aspectos dessa visão. Na mitologia grega, a morte era personificada por Hades, o deus do submundo. O reino dos mortos era dividido em várias áreas, incluindo Hades,
o reino geral dos mortos, onde as almas iam após a morte. Elísios, conhecido como Campo Elíseos, é uma região do submundo reservada por aqueles que haviam levado uma vida justa e virtuosa, onde desfrutavam de um estado de felicidade e paz eterna. Tártaro, o lugar de punição para os pecadores e as almas de grandes transgressores, semelhante ao inferno das tradições posteriores. Eu sei, é muita coisa. Agora, que tal ver como está esse conceito hoje em dia sobre a morte? Venha comigo. Mesmo com os grandes avanços da comunicação e modernidade, muitas coisas sobre esse assunto hoje se parecem como no passado, obviamente com uma roupagem diferente. Por exemplo, a maioria dos seres humanos creem na vida após a morte. Deixa eu te explicar. Isso seria que quando o indivíduo morre, ele não morre 100%. Existe uma consciência pensante e atuante após a morte. O mundo hoje é basicamente dividido em 3 grandes grupos. São eles: cristianismo, com 2,4 bilhões de adeptos; islamismo, com 1,9 bilhões de adeptos; hinduísmo, com 1,2 bilhões de adeptos. Somando, chegam a 5 bilhões de pessoas. E sabe o que 99% deles têm em comum? Eles acreditam na vida após a morte, mesmo que haja pequenas diferenças entre eles, mas a essência é a mesma. Agora, sendo bem sincero, o que Deus nos diz sobre isso? Vamos à Bíblia, e já adianto logo que a Bíblia Sagrada é clara sobre esse assunto. Lá atrás, no princípio de tudo, quando Deus criou o universo e o nosso planeta, Ele aplicou um conceito básico para a existência da vida humana. Eu chamo de fôlego e pó. O texto diz assim: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Gênesis 2, verso 17. O conceito é claro: matéria mais fôlego de Deus gera um ser vivo. Esse conceito fica mais claro quando comparado com Gênesis 3, 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. A morte, então, é uma desconexão do fôlego com a matéria, ou seja, corpo humano. Dentro desse raciocínio, a lógica é clara: fôlego mais matéria origina um ser existente. Sem fôlego, em um corpo, resulta apenas morte. Esse conceito já parece bem claro para você. Mas em relação à consciência, os mortos pensam, se comunicam ou algo do tipo? Veja bem, se a vida deixa de existir, obviamente que tudo que está atrelado a ela deixa de funcionar. É como você perder a chave de um carro. Ele pode ser novo, pode ter um bom motor, mas sem a chave todo o sistema elétrico e ele mesmo não vai para canto nenhum. Mas calma, a Bíblia também fala sobre isso. O grande sábio Salomão escreveu: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Amor, ódio e suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tornarão parte naquilo que acontece nesse mundo. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Acho que agora não terás mais medo de passar em frente ao cemitério. Para ser bem sincero, os mortos não fazem medo para ninguém. Agora tem muita gente viva tocando terror nas pessoas. Você concorda comigo? Não quero com esse vídeo alienar a sua cabeça para algo. Na verdade, quero lhe levar a uma reflexão sincera sobre a vida.
Afinal de contas, você já está há alguns minutos comigo aqui. E aproveito e peço que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa força aí. E lógico, não deixe de dar um joinha e compartilhar com seus amigos. Voltando ao assunto, as reflexões que quero lhe levar a ter são as seguintes. Primeiro, não existimos para conviver com a morte, e nem mesmo para que estejamos sujeitos a ela. É por isso que sempre choramos quando um amigo, familiar ou qualquer ser que amamos deixa de existir. O nosso corpo sente que há uma anomalia, algo de errado, e é por isso que as lágrimas caem. Você não foi criado para a morte. Segundo, nós não somos um cadáver adiado que procria. Há vida além dessa existência, vida plena, vida abundante, vida eterna, mas não após a morte, mas sim após o pecado. Isso mesmo, e se a Bíblia estiver certa, o pecado e a morte deixarão de existir. Eu sei que pareço querer levar você a crer no que eu estou falando, e é bem provável que você nem acredite nisso que falo agora. Mas pense comigo, imaginemos que você esteja certo. Tudo que temos é o aqui e o agora. Não existe Deus, não existe o diabo, nem mesmo o céu e nem a condenação. Tudo é o absoluto hoje. Você morreu, eu também. Nem você e muito menos eu ganhamos alguma coisa. Simplesmente tudo acabou. Agora imagine que eu esteja certo. Existe Deus, existe o diabo, existe o céu, como também a morte eterna. Eu morro e você também. Para você acabou tudo, pois você não acreditou em nada. Mas para mim, que acreditei, eu ganhei a vida eterna. Pare e pense. É racional e inteligente pensar assim. Afinal, você não tem nada a perder, mas sim a ganhar. A decisão é sua. Pega a visão.